Alô, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor esteja convosco. Hoje eu quero levar uma palavra para que nós reflitamos em 2 Coríntios 5:21. Muitas pessoas têm se afastado dos caminhos do Senhor. Temos visto que muitos daqueles que nós até nos espelharmos hoje estão afastados do caminho do Senhor. Então eu peço a Deus que esteja colocando essa palavra e gravando em nossos corações, pois Ele é aquele que tudo sabe e tudo pode fazer. Uma vida cristã normal, esse é o título. Aquele que não conheceu o pecado, Ele, o Senhor, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. 2 Coríntios 5:21. Muitos têm dificuldade de se aproximar e se relacionar com Deus. Por que será? É porque não compreendem como Ele é, não entendem o poder da graça e do perdão de Deus. Quando você se muda, você mudou-se, foi de uma casa para outra. Aí ali tem vários vizinhos. Para você se aproximar desse vizinho e manter um relacionamento amigável de amizade com ele, você tem que procurar entender quem ele é, como ele é. E assim também é nós com Deus. Se nós não compreendemos como é Deus e não entendemos, nós vamos cada vez mais nos afastar. Tá bom, meus queridos? E por isso, infelizmente, muitos que um dia decidiram seguir a Cristo e andar com Deus não se sentem justos o bastante e sofrem de um tipo de complexo de inferioridade espiritual. Muitas pessoas olham para si e dizem: não, eu não sou capaz. Deus não vai se importar comigo porque eu já fiz tanta coisa errada. Eu vou te dizer uma coisa, meu querido. Se fosse para olhar dessa maneira e irmos para dentro da Bíblia, o apóstolo Paulo não seria quem ele foi. Porque ele, além de tudo que fez, ele perseguia aqueles que seguiam a Cristo. Então não é por aí. Vamos em frente. Essas pessoas sentem-se impuros, condenados pelo diabo, e por isso vivem tímidos, não conseguem continuar buscando a Deus, por medo, vergonha ou sentimento de culpa. Foi o que eu disse agora há pouco. E quem lhe acusa disso não é nada mais, nada menos do que o inimigo da vossa alma, Satanás, o diabo. Entendeu? Então, a timidez, o tímido não chega a lugar nenhum, vai sempre precisar de alguém. O medo também. Quem tem medo não sai de casa e não faz nada. E a vergonha ou o sentimento de culpa, tudo isso é colocado no coração do homem pelo inimigo. Vamos vencer isso. Alguns dizem: não sou bom o bastante, ou não mudei o suficiente para ser um crente. Para ser um crente você não precisa mudar, basta crer. E a mudança vai vir gradualmente. Você vai estar numa caminhada constante rumo à santidade. Precisamos entender que quando nos convertermos e nascemos de novo,
recebemos a justiça de Deus. Quando se muda de direção, certo? E é novamente nascido do Espírito, você recebe a justiça de Deus. E a justiça de Deus é ampla em tudo que se diz vida, ser humano, homem. A justiça de Deus atua de uma maneira que é difícil até de entendermos, só se nós nos aprofundarmos no conhecimento em saber quem é Deus. E também quem é Deus para nós, para cada um. E quem entende e acredita que Deus justifica totalmente o pecador arrependido, passa a ter mais fé, mais confiança, mais liberdade, mais ousadia na oração em sua vida espiritual. Eis aí o começo do desvendamento desse grande mistério. Para você ter fé, você tem que ter confiança. Para você ter fé, você tem que ter mais liberdade. Para você ter fé, você tem que ter ousadia na oração e chegar a Deus e pedir que Ele sonde o teu coração e que te traga mais e mais e mais do Espírito do Senhor. Muitos crentes não compreendem que somos a justiça de Deus. Não entendem que o próprio Jesus, que nunca pecou, que era puro e imaculado, se fez pecado por nós, para que nos tornássemos a justiça de Deus. Aí você me pergunta, mas o que é isso? Como eu vou me tornar a justiça de Deus? O que é justiça? Primeiramente você tem que saber o que é justiça. A justiça é aquilo que nos traz à tona tudo que é bom ou tudo que é mal. E daí você me pergunta, eu te digo, Deus é bom ou é mal? Deus é bom. Então, nos traz a justiça do que é bom. E por como nos tornarmos a justiça de Deus? Porque Deus é bom e Ele só quer o melhor para nós. Vamos continuar que vamos entender. A grande verdade é, ao assumir o nosso lugar na cruz, Jesus Cristo assumiu também os nossos pecados. Ele não apenas levou os pecados para outro lugar, Ele assumiu os nossos pecados, o meu e o teu. Mas Ele se fez pecado por nós. Ele não precisava disso, mas para que pudéssemos ter uma chance, o Senhor se fez pecado. Ele foi humilhado, Ele foi pregado na cruz, massacrado, para que nós tivéssemos vida, para que nós nos tornássemos justos aos olhos de Deus, para viver uma vida cristã vitoriosa. Você precisa entender e crer no que a Bíblia afirma sobre os seus pecados. Primeiro, seus pecados foram perdoados e continuam a ser perdoados se você se arrepender e confessá-los, porque nós somos pecadores e pecamos todo dia. Muita gente concorda que, ao se converter, tornou-se a justiça de Deus, mas pensam, só que eu pequei depois de já ter convertido. Será que eu perdi o meu perdão? A Bíblia nos diz que a palavra de Deus é viva e eficaz
e ela se renova a cada dia. Então, a cada dia, ao abrir o seu olho, peça perdão. Porque se a justiça se renova a cada dia, que é a palavra de Deus, o teu pecado, você nasceu do pecado. Então você tem que pedir perdão a cada dia. Nós não somos imunes ao pecado. E por isso temos que pedir perdão e procurar não pecar mais. Procurar ser melhor do que ontem. E procurar amanhã ser melhor do que hoje e assim por diante. Em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele, o Senhor, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque não há um justo sequer. Nós somos injustos até conosco, até com nós mesmos. Imagine com o próximo. Você olha para o próximo e vai achar só defeito nele. Aquilo que você não consegue falar do seu, você vai achar nele. Então, quando olhar para o teu próximo, procure exaltar para ele não os defeitos, mas os predicados. Aquilo que ele tem de melhor. Elogie em vez de criticar. E se for criticar, que essa seja apresentando uma solução. O que a Bíblia diz é que você tem que confessar o seu pecado para Deus. Pedir perdão a Ele. Porque Jesus já morreu na cruz, já pagou por eles, pelos seus pecados. E ninguém pode ser punido 2 vezes pelo mesmo erro. A não ser que erre novamente. Certo, meu querido? Por isso a Bíblia diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Certo? Não há condenação. Porque Cristo já foi pregado na cruz, Ele já lavou, Ele já te lavou com o sangue. Certo? 2. Seus pecados foram esquecidos. Em Hebreus 8:12 está escrito: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Aqueles pecados que você pediu perdão a Deus, Deus passou uma borracha. Mas isso não quer dizer que os pecados que futuramente você vai cometer ainda vão estar lá escrito. Você vai ter que pedir perdão por eles, para que Deus passe a borracha novamente. Deus não vai se lembrar dos que ficaram para trás, mas Ele lembra dos atuais. Então, por isso eu te disse lá atrás, que você tem que pedir perdão a cada dia. Deus é Deus. Pode fazer o que quiser, inclusive esquecer. O que o homem não faz, esquecer. O homem me diz que o perdão, eu perdoei e esqueci. O homem tem uma memória que o faz não esquecer. E o homem não pode apagar, ele não tem esse poder. Ele não pode fazer isso, de apagar o pecado, como se fosse com uma borracha. Só Deus, porque Deus é Deus. Ele pode decidir esquecer, se você pedir perdão. A Bíblia diz que Deus nem vai mais se lembrar de seus pecados, aqueles os quais você pediu perdão. 3. Seus pecados foram purificados. Mas como? Em Isaías 43:25 está escrito: eu, o Senhor, sou eu mesmo, aquele que apaga suas transgressões por amor de mim. Deus não faz isso só porque te ama. Deus faz isso por amor dele, para que você possa estar o amando a cada dia mais e colocando ele como primeiro da sua vida.
Dessa maneira você estará se purificando e procurando o caminho da salvação, galgando degrau a degrau. E que não lembra mais de seus pecados. Certo? Veja bem. Aquele que apaga suas transgressões por amor de mim, e que não lembra mais de seus pecados. Também lá em 1 João 1,9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Repetindo para que você grave no teu coração. Ele não apenas perdoa, mas também nos purifica de toda injustiça. Se Ele nos purifica de toda injustiça, o que é que permanece em nós então? Lembra do ouro? O ouro tem que passar por um fogo ardente muito poderoso para ser purificado, para que possa ser separado o que é bom e o que é mal do ouro, o que é ouro e o que não é, certo? Então aí está a pergunta, ó. Se Ele nos purifica de toda injustiça, o que é que permanece em nós? Lógico que é a justiça de Deus, que é o lado bom, que é a coisa boa em você. O sangue dele nos purificou e continuará a nos purificar continuamente. Ou seja, vai purificando 24 horas por dia. O Senhor vai te passando pelo fogo, vai te purificando. As tuas provações, os obstáculos, as barreiras, as invejas, tudo aquilo que não provém de Deus, Deus vai passando o fogo e vai te purificando. 4. Sua natureza pecaminosa, a do homem, foi substituída pela justiça de Deus. Vamos ler novamente o 2 Coríntios 5:21. Vamos ler novamente. Esquece o 2. Coríntios 5:21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No último nível, é como se Deus escrevesse em nós: justos ou perfeito. Posso crer que sou justo porque recebi a própria justiça de Deus, que Ele é justiça. Muitas pessoas dizem: Deus é amor, com certeza, mas nunca esqueça de que Ele é justiça, de que Ele é o peso na balança. Amor e justiça são predicados de Deus. E o peso na balança é a justiça de Deus sendo executada. E digo-lhe que Jesus está voltando. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Vamos pregar isso a todos. Voltar a pregar. Guarda os seus mandamentos. Amém? Jesus está voltando. Temos falado pouco sobre isso ultimamente. Temos ouvido muito poucos pregadores falar. Temos que falar, não se cale. Jesus está voltando e os sinais estão aí. Guerras, terremotos, maldições de todo lado. Tudo que está escrito na Bíblia, que foi escrito há 2000 anos ou muito mais, está se cumprindo. O inimigo está aí também, ó, querendo tomar posse de tudo. Vamos orar, igreja, e vamos pregar: Jesus está voltando. Que esta palavra fique guardada no seu coração, em nome de Jesus. E que tudo que eu falei aqui não seja para que eu me engrandeça, que eu diminua cada dia e que o Senhor cresça, mas que seja simples e poderosamente para a glória do nome do nosso Deus, do nosso Cristo amado. Amém? A
Sem esquecer, dá um joinha para nos ajudar aí abaixo. E se gostou, inscreva-se no canal e dê um clique no sininho para que possa estar recebendo as nossas novidades. Tudo bem? Aqui mais uma vez do canal Afiliadex. Sempre novidades para vocês.